Bom dia, pessoal, tudo bem? Novamente é um prazer recebê-los aqui, desejar um Feliz Natal, abençoadíssimo para todos, para as famílias, um próspero ano novo, que seja um ano de 2025 voltado para a união de propósitos, que a gente possa, em conjunto com a nossa imprensa, que aqui se faz representada, pelo grupo da Módulo FM, pelo grupo da Capital, pelo grupo da Difusora 95, pela 98, nós temos aqui também a Gazeta, temos aqui também o Mais Um Online. Quem mais que representa aqui? O Jornal de Patrocínio. Mais alguém? Wellington em Foco. Diário Patrocinense. Qual que é a coluna? Dia a dia Patrocinense. Dia a dia Patrocinense. Mais alguém? O Folha de Patrocínio. Patrocínio Online. Rede Hoje. Está vendo que patrocínio é muito bem representado, gente. O que a gente precisa? Que não tenham dúvida para a gente ser uma referência nacional. Que a gente possa ter unidade. Que a gente possa, junto com a nossa imprensa, anunciar aquilo que é bom e, claro, criticar aquilo que não for bem feito. A gente tem que estar aberto para ouvir as críticas, porque a gente vive num país democrático, a gente vive num país republicano. É com muito prazer que Maurício e eu estamos aqui hoje, nessa manhã, para anunciar o nosso time. E vocês vão observar que nós primamos pela técnica. Claro, a inteligência política é necessário, muito necessário, até porque a gente só tem condições de exercer o que nós estamos fazendo, porque nós fomos contemplados numa eleição onde o voto popular fez toda a diferença, e para que os nossos projetos fossem conhecidos pela população, a gente precisou de um time, de uma equipe que fez política, que nós chamamos da boa política. Então, todos os nossos secretários e secretárias, eles têm capacidade técnica, mas, ao mesmo tempo, também entendem a necessidade da inteligência política e acreditam naquilo que Maurício e eu estamos propondo para patrocínio para os próximos 4 anos. Nós queremos uma política que vai muito além da política de um governo. A gente quer fazer uma política de Estado que possa continuamente desenvolver a cidade de Patrocínio. Patrocínio há muito tempo, infelizmente, nós estamos estagnados. Na última entrevista, disse para vocês, na última coletiva, citei o exemplo de Catalão, que há 10 anos atrás tinha 86 mil habitantes e hoje tem 114 mil habitantes. Patrocínio, infelizmente, ficou parado no tempo, especialmente no que toca a desenvolvimento socioeconômico. O nosso povo merece viver melhor. O nosso povo merece empregos mais qualificados, merece uma saúde eficiente, uma educação que, de fato, possa ensinar os nossos alunos, uma interação no esporte, onde a gente possa integrar a nossa juventude e dar oportunidade para o nosso jovem ter visão de futuro. A gente tem que ter esperança de que Patrocínio vai ser a cidade do presente, mas uma cidade de futuro. Patrocínio precisa ocupar o espaço que ela merece, que é de referência nacional. A gente vive numa cidade onde nós temos um orçamento muito representativo. Nós temos todas as condições climáticas, todas as condições tendo em vista que o agronegócio é muito forte. O que falta? Falta a gente trabalhar com seriedade e eficiência e deixar de lado interesses individuais e pensar na coletividade. A gente precisa, a partir do ano que vem, Maurício e eu, entender, e a nossa equipe entender, que os benefícios individuais são reflexo de um trabalho coletivo bem feito. Vamos trabalhar bem, que os valores individuais vão aparecer e os reconhecimentos políticos para aqueles que fazem política serão reconhecidos pelo bom trabalho. Não por pressão, não por contrato, não por benefício, não pelo tomar lá da cá, mas em especial pelo trabalho realizado. Então vamos lá, eu vou começar anunciando para vocês o pessoal que é egresso do processo seletivo. A FIDEM fez um grande trabalho na seleção, especialmente na análise de currículo, para vocês terem ideia. Foram 304 currículos encaminhados. No esporte, mais de 60 candidatos para o esporte, então foi uma ampla concorrência. Na Secretaria de Assistência Social, selecionada no processo seletivo, eu tenho o prazer de receber a Marilene Pires. A Marilene é bacharel em Serviço Social pela Universidade de Tocantins, pós-graduação em Gestão Pública, Faculdades Integradas de Jacarepaguá, foi secretária municipal de Desenvolvimento Social de Biá, assistente social atuando como perita judicial.
Marilene, seja muito bem-vinda ao nosso time. Deus lhe abençoe, tá? E nós temos um desafio muito grande em atender o nosso povo. O que nós vamos fazer a partir do ano que vem na Secretaria de Desenvolvimento Social? Nós voltaremos com o nome de Secretaria de Assistência Social, mas nós teremos uma diretora de desenvolvimento social que vai desenvolver o apoio às famílias, especialmente às famílias carentes. Como diretora de desenvolvimento social, nós teremos a Marli de Ávila, que foi vereadora por muito período, por longos anos, é pedagoga, 6 anos de secretária de desenvolvimento social e vai estar auxiliando a nossa secretária Marilene de desenvolvimento social. Nós temos também, pessoal, dentro da Secretaria atual de desenvolvimento social, a habitação lá está. Vale aqui lembrar que nos últimos 10 anos, nenhuma casa popular foi construída. Nos últimos 10 anos, nós não tivemos aqui nenhuma regularização de moradias. Nos últimos 10 anos, nós não tivemos uma política habitacional. Para isso, nós estamos estruturando a Secretaria de Habitação, que vai ser ocupada pelo Paulo Roberto dos Santos, o Panchita, que será o secretário de Habitação. Todos vocês conhecem o Panchita, todos conhecem o Panchita. Ele está há 8 anos como vereador, atua atualmente também na construção civil e tem essa responsabilidade, já tem o compromisso do secretário de governo do governo federal, Gilmar Machado, para a entrega das casas. Nós temos um compromisso registrado em cartório, que são 1.200 casas do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Quero dizer para vocês que, para além do Minha Casa Minha Vida, cidades, nós teremos, não é isso, Panchito? O Minha Casa Minha Vida no meio rural, que eu não me lembro nós termos aqui em Patrocínio, nas comunidades rurais, a construção de moradia de casas populares. A partir de janeiro, responsabilidade do Paulo Roberto, o cadastro de cada uma das famílias. Nós teremos lá o departamento de moradia. Então, a gente já começa janeiro com o departamento de moradia na Secretaria de Habitação. Obrigado, Panchito. Obrigado. A legalização do lote também, deixa eu falar. Oi? A legalização do lote também, que ele vai... Vai, nós falamos. Para a Secretaria de Esporte, nós teremos como secretário o Cláudio Eustáquio, mais conhecido como Decão. O Cláudio, ele possui graduação... Seja bem-vindo. O Cláudio, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduação em Treinamento Desportivo, trabalhou durante 4 anos como técnico de futsal do Catiguá, atuou 4 vezes como técnico da cidade de Patrocínio na Copa Integração de Futsal. Atualmente é coordenador e professor no curso de Educação Física do Unicerp, também é professor do Colégio Municipal Professor Olímpio dos Santos e do Ormir Araújo Amaral. Tem experiência na área futsal, futebol, musculação, educação física escolar. O Decão, ele é responsável, a partir de janeiro, pela integração do esporte no município de Patrocínio. Tudo que for esporte, desde as atividades especializadas, como motocross, ciclismo, nós teremos o futebol, nós teremos o vôlei, a natação, musculação, nós teremos ali o basquete, a Vila Olímpica é um sonho nosso, que nós vamos começar em janeiro já buscar esse projeto de ter uma Vila Olímpica no município de Patrocínio, será responsabilidade do Decão. Nós sabemos aqui em Patrocínio que 80% quando a gente fala de Secretaria de Esporte, fala-se em futebol. Foi pensando nisso que nós estamos separando e dando autonomia para o diretor de futebol, que vai assumir a partir de janeiro. Então, tudo aquilo que não for futebol é responsabilidade do Cláudio Eustáquio. Aquilo que for futebol, nós teremos um diretor de futebol, que é o Adélio Furtado, o Delinho.
Todos vocês conhecem o Delinho, ele é um educador físico por formação, atleta profissional, jogou no CAP, ele será responsável pela formação de base, pela reestruturação do nosso futebol amador, do nosso futebol rural, de todos os campeonatos. Nós temos um sonho e vamos realizar, nós vamos colocar a nossa criançada para jogar no Pedro Alves junto com as suas famílias. Com uniforme dado pela prefeitura, com chuteira dada pela prefeitura, nós teremos um programa social de integração dos nossos jovens e o responsável, o diretor responsável será o Adélio Furtado, responsável pelo futebol em Patrocínio. A nossa secretária de saúde é a Luciana Rocha. Bom dia a todos. A Luciana, ela é gerente administrativo do SEAI, com especialização em gestão de rede de atenção à saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, graduada em fisioterapia pela Unicerp, pós-graduação em traumatologia e mestrado em fisioterapia pela Unicerp. Docente desde 2013 no Unicerp, nos cursos de fisioterapia, educação física e psicologia. O grande desafio da Luciana é reinventar a saúde Patrocínio. Nós temos que mudar desde o atendimento às nossas entregas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um teto MAC baixo, porque nós temos poucos serviços prestados. É por isso que existem as filas de consultas, exames e cirurgias. É por isso que a gente envia e tem que fazer pactuação com Araguari, porque a gente não tem capacidade de realização no nosso município. Então nós vamos reestruturar a partir da 00:01, do dia 31 ao dia 1º, a responsabilidade é da nova secretária, com a nova equipe dentro do pronto-socorro, e eu não tenho dúvida que a população já vai sentir na entrada a diferença de tratamento, de atendimento e de resolutividade dentro da saúde de Patrocínio pela responsabilidade da Luciana a partir do ano que vem. Obrigado, Luciana. Obrigada. Quero lembrar que tanto a Marilene, o Cláudio Eustáquio e a Luciana fizeram o processo seletivo e estão entrando pelo processo seletivo. Ainda pelo processo seletivo, na Secretaria de Segurança Pública, nós temos o Roberto Parros. O Roberto possui graduação em Gestão de Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar, graduação em História pela UFO e Direito pela Pitágoras e pós em Gestão de Segurança Pública. Tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito e na Segurança Pública, 37 anos prestados ao Estado, é tenente da Polícia Militar reformado. Ele terá a responsabilidade, a partir do ano que vem, de nós sermos referência em segurança pública em Patrocínio, e nós vamos fazer um trabalho de reengenharia no trânsito de Patrocínio, em especial do transporte coletivo, da rediscussão do contrato da Aviação Paraíso. Então, aquele reajuste que foi dado muito acima do esperado, ele vai ser reavaliado a partir de janeiro, de forma técnica e de forma atenda à nossa população. É preciso entender que transporte público e coletivo, ele tem que ser pontual e ele tem que ter modicidade na tarifa. Faz parte o empresário ter o seu lucro, mas ele não pode ter o lucro em detrimento do serviço que é prestado por uma comunidade. A gente merece um transporte coletivo que seja equivalente com o serviço prestado. Ele tem que ser bem realizado para ser remunerado. E a remuneração, ela tem que ser de acordo com o mercado, com aquilo que é efetuado dentro da nossa região, e o nosso secretário terá essa responsabilidade para discutir essas questões. Nós teremos também com o Roberto uma reanálise do transporte escolar, junto com o professor Alexandre, que vai ser anunciado agora, especialmente o transporte escolar rural. Compromisso nosso, do Maurício e eu, nós não vamos tirar o pão da mesa de ninguém. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Quem está prestando serviço, vai continuar prestando um serviço, mas vai ter que adequar à realidade. A gente precisa prestar um bom serviço em segurança e de qualidade para a nossa população.
Para finalizar, o pessoal do processo seletivo, nós temos o nosso secretário de Urbanismo, que tem um desafio enorme para o ano que vem, especialmente para dar vazão à ampla demanda que nós temos na Secretaria de Urbanismo, digitalizar os processos e dar celeridade para atender a nossa população, e nós rediscutimos o plano diretor quanto à ocupação do solo. Nós teremos como secretário de Urbanismo o Michael Christian. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. O Michael, ele é engenheiro civil com 16 anos de experiência em gestão pública municipal, graduação em administração na Universidade de Uberaba, graduação em engenharia civil no Centro Universitário de Patos de Minas, pós-graduação em gestão pública municipal na Universidade Federal de Uberlândia e curso de aprovação e regularização de loteamentos, que é uma dificuldade que a gente enfrenta no município de Patrocínio. O Michael foi secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras na Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba entre 2017, 2019 e 2022 e 2024. Seja muito bem-vindo, Michael. Obrigado. Michael. É Michael? M-A-I-C-O-I. Isso. O cara é moderno, viu? Pessoal, vamos lá, vamos continuar então. O nosso secretário de administração foi presidente da CIP-CDL, formado em administração de empresas, que vocês conhecem bem, é o nosso amigo Aldo Roriz. Obrigado por ser bem-vindo. Qual que é a grande responsabilidade do Aldo? Respeito no atendimento. A administração pública em Patrocínio, ela precisa funcionar. Os nossos servidores precisam trabalhar motivados. E nós vamos estruturar para ter essa entrega. Eu não tenho dúvida que o Aldo vai organizar o nosso time. A nossa secretária de Cultura, formada em Biologia, professora, presidente, ex-presidente da Fundação Casa da Cultura, é a Ana Valéria. A Ana, gente, é esposa do nosso vice-prefeito, e eu não tenho dúvida que ela vai fazer um grande trabalho, e aqui eu quero dizer para vocês que ela não assumiu ainda, mas no dia de ontem nós assinamos 2 ofícios. Os dois foram para o ministro de Cultura, foram entregues e cadastrados para serem atendidos pela deputada federal Grace Elias, um para o Teatro Municipal. Quantas pessoas a capacidade do nosso teatro? 510. 510 pessoas, o nosso Teatro Municipal. E o outro ofício foi para a Via Sacra, a partir do ano que vem, para a gente dar início. Já existe um recurso, mas está faltando R$500 mil. Nosso Teatro Municipal, 3 milhões e meio, que nós estaremos viabilizando através da deputada Grace Elias, através do Ministério, já é trabalho da nossa secretária de Cultura, Ana Valéria. A nossa secretária de Comunicação, da SECOM, que há muitos anos nós temos ASCOM, nós não temos uma secretaria com uma secretária para realizar esse trabalho de comunicação, não é de um governo. A Secretaria de Comunicação, ela comunica para além do governo. Ela vai comunicar a nossa cidade. Ela vai dar a vazão do relacionamento com todas as televisões, rádios, emissoras, para mostrar quem de fato é Patrocínio. Não é o Gustavo, não é o Maurício. Nós precisamos divulgar a nossa terra para valorizar aquilo que é nosso. A nossa secretária de Comunicação é a Ana Maria Marra. A Ana tem um histórico muito grande de comunicação. Quem ouvia e ouve a Difusora sabe do trabalho que ela realizou no grupo de comunicação Difusora, e agora ela tem essa responsabilidade junto com o nosso time, junto com a nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. O nosso secretário de Finanças, que há mais de 20 anos é o contador responsável pela Santa Casa, é o Arlindo Reis.
O Arlindo, ele é contabilista e tem mestrado em administração pública. O Arlindo assume a Secretaria de Finanças a partir do ano que vem. O Arlindo justificou que tem um compromisso de viagem, já não está em Patrocínio, está com a família, mas já está tomando pé da situação das nossas finanças, que eu vou passar para vocês um panorama geral de como que está as finanças do município de Patrocínio. O nosso secretário de Licitação e Compras é Wanderson Brazão. Seja muito bem-vindo, Anderson. O Anderson é analista de sistemas, gestor formado em gestão comercial. Atualmente ele estava como superintendente, né, do nosso Unicerp, da Fundação, da FUNSEC, e agora assume a nossa Secretaria de Licitação e Compras. Qual que é o desafio do Anderson, gente? Transparência. Você pode comprar? Claro, você deve comprar, porque a gente precisa comprar. Mas vamos comprar com ética. Vamos comprar no melhor preço. Vamos comprar com transparência, com eficiência. Porque não existe essa história de dinheiro de prefeitura. O dinheiro é do povo. E com o dinheiro do povo, a gente tem que fazer valer a pena, com as melhores entregas. Então, essa é a responsabilidade do Anderson Brazão. Secretário de Meio Ambiente, Fábio Torezan, formado em Administração de Empresas. Tá, Fábio. Seja bem-vindo. O Fábio, ele é formado em Administração de Empresas, possui MBA em agronegócio e um histórico extenso no trabalho de regularização, especialmente no que toca ao meio ambiente. Ele tem um desafio enorme. Nós temos hoje um TAC não cumprido, que é do aterro sanitário. Nós temos um lixão em ebulição, nós precisamos resolver o problema do lixão e, para além disso, a gente precisa ter um aterro sanitário. Então, é um grande desafio. Nós temos outro TAC na Avenida Jorge Elias Abrão, que ele precisa resolver também. Nós temos um grande problema em Patrocínio, que a morosidade na liberação das licenças. Qual que é o foco do nosso governo? E é o foco também do nosso secretário. Desenvolvimento econômico sustentável. Nós precisamos preservar o meio ambiente? Sim, mas ao mesmo tempo nós temos que garantir que Patrocínio continue a produzir. E é isso que nós queremos para a nossa cidade. Nosso secretário de Educação é o professor Alexandre. Tudo bem? O professor Alexandre é pedagogo, formado em matemática e filosofia, mestre e atualmente doutorando em educação. Está assumindo a Secretaria de Educação. Aproveitando a presença do professor, pessoal, a gente ouviu muito na mídia e grupos de WhatsApp discussões sobre quem seria os diretores ou diretoras. Essa definição nós teremos na primeira semana de janeiro. Alexandre e eu, nós vamos sentar, nós vamos discutir cada um dos nomes. O que eu posso passar para vocês? Nós teremos, sim, alteração dos diretores e diretoras e coordenadores. Por que isso? Porque essa é a expectativa da nossa população. E nós precisamos dar um choque de gestão na educação de Patrocínio. Para vocês terem ideia, em janeiro nós já teremos, em parceria com o Unicerp, um curso de qualificação, um curso de capacitação e de incentivo aos nossos gestores, diretores e diretoras. Para além disso, no segundo momento, nós teremos um curso de capacitação e qualificação de todos os professores. Nós estamos estudando a Bolsa Prêmio para os professores, para que eles possam entender que serão valorizados em Patrocínio. Nós tivemos uma sensível queda do IDEB, que eu acho que a gente precisa recuperar o nosso IDEB. Como eu disse na outra coletiva para vocês, nós vamos implementar uma integração dos nossos alunos com outros municípios e queremos fazer um intercâmbio internacional nos modos que é realizado hoje em Recife, lá em Pernambuco. E é isso que nós queremos fazer. Por quê? A gente precisa gerar no nosso alunado a cultura do estudo, a cultura do aprendizado. Se o nosso aluno, se a nossa criança aqui em Patrocínio quer ter futuro, ela precisa estudar. Para isso, nós temos que montar um time que faça a essa exigência. Então, nós seremos rígidos quanto ao estudo, a gente vai voltar
aquela ideia antiga da educação moral e cívica, nós estamos voltando com a OAB nas escolas, que é na qualificação, na formação integral do nosso alunado. Esse nosso aluno ele vai ser integrado à nossa rede, nós queremos trazer os pais para que eles possam conhecer a realidade. Nosso aluno ele tem que sentir que ele é bem tratado. Ele tem que sentir que a mesma preocupação que os diretores das escolas privadas, e sou filho de uma diretora, que é a professora Solange, do Colégio ABC Anglo, ele também vai ser valorizado da mesma forma na educação pública. E é isso que nós queremos, que esse aluno se sinta valorizado e que a família se sinta valorizada. Aqui eu posso antecipar para vocês uma problemática que acontece em Patrocínio. Para vocês terem ideia, nós não temos licitado ainda nem ata de preço para compra de uniformes. Se a gente for esperar começar em janeiro, a gente entrega o uniforme quando, professor? Agosto, setembro. Olha que responsabilidade. A gente tem que tratar, gente, com responsabilidade. E não é só a questão do uniforme escolar. Passa por merenda e outras questões mais que são de suma importância. O compromisso nosso do tablet de campanha, ele vai ser concretizado. Os nossos alunos vão receber o tablet, os nossos alunos vão ter uma capacitação de inovação tecnológica a partir do ano que vem. Nós já vamos, aí em janeiro o professor vai falar como que vai funcionar o cronograma desse sistema. O nosso secretário de Agricultura, gestor em agronegócio, 8 anos na vereança, Ordilei Magalhães, secretário de Agricultura. Gente, o Ordilei já foi secretário por um período, ele tem uma experiência enorme e é peculiar a situação do Ordilei. Nós andamos as quase 34 comunidades, conselhos rurais, as associações, e um pedido que acontecia lá era que, tendo êxito, que o Ordilei pudesse ser o nosso secretário. Qual o compromisso que nós temos com o Ordilei, Maurício e eu? Dar os instrumentos necessários para que o Ordilei possa efetivamente fazer uma política pública para o agro, especialmente para o pequeno. A gente tem que dar condição do pequeno produzir. E ele vai fazer todo esse acompanhamento, já apresentou algumas demandas essenciais para a gente ter condições mínimas de trabalho, que hoje não existe. Então ele já apontou o que a gente precisa fazer e a gente vai buscar atendê-lo desde a equipe à estruturação de equipamentos para atender a nossa comunidade. Obrigado, Ordilei. O nosso secretário de Obras Públicas, que é bacharel em Direito, 12 anos de experiência como vereador, produtor rural, é o Tiago Malagoli. Tiago e eu, a gente tem tido muitas reuniões, onde a gente tem discutido para além da zeladoria. É importante a gente ter uma cidade organizada, arborizada e limpa? Sim. Mas, para além disso, pessoal, a gente tem que ter obras estruturantes nesse município nosso. Um compromisso nosso, do nosso governo, um compromisso também do nosso secretário, que no primeiro ano, vocês vão ver a diferença de cidade. No primeiro ano, vocês terão um impacto, inicialmente com a luz de LED que nós vamos colocar na cidade inteira. E não vai ser só em determinados bairros. Toda Patrocínio vai ter luz de LED a partir do ano que vem, nós já vamos começar o trabalho, não é isso, Thiago? Isso. Nós teremos, pessoal, um trabalho especial de manutenção das estradas rurais, preventivo. Nós teremos o asfalto rural, que foi uma proposta nossa lá de 2020. Nós teremos a partir de janeiro. A primeira comunidade que vai receber o asfalto rural é a Chapadão de Ferro, aonde nós temos ali de Patrocínio a Cruzeiro. Então, metade é responsabilidade nossa, e nós já vamos viabilizar o recurso para isso. Nós vamos asfaltar ali, creio eu, que são 13, 14 quilômetros, e a outra metade é responsabilidade do doutor Antônio, que é o prefeito de Cruzeiro, nós conversamos sobre isso, nós já vamos começar o trabalho. O que eu tenho dito e o Thiago concorda? Por exemplo, vamos pensar aqui, gente, dentro das comunidades rurais, nossa,
onde tem 30 quilômetros de estrada rural. Você falar que você vai começar 30 quilômetros, você não vai entregar de forma rápida. Mas no governo você faz 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Vem outros prefeitos, faz mais 3, 4, 5. Daqui a pouco você tem toda aquela área asfaltada. Pensa aqui, por exemplo, Santo Antônio do Quebranzol. Se cada prefeito que passou tivesse feito 1 quilômetro, 2 quilômetros, hoje já estaria asfaltado. O que falta? Iniciativa. A gente tem que começar. Então nós vamos começar. Vamos fazer 1 quilômetro, vamos fazer 2 e assim por diante, se a gente conseguir asfaltar o máximo possível, que é a tendência, gente. Hoje a tendência é essa. Passo está entregando vários quilômetros. Por que nós estamos parados no tempo? Então o Thiago tem essa responsabilidade e não tenho dúvida que nós teremos destaque nessa área. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Para que o Thiago tenha tranquilidade nas obras estruturantes e tenha tranquilidade nas obras rurais, especialmente de asfalto e manutenção preventiva, nós teremos como diretor de cidades o atual presidente da CIP-CDL, Thiago Almeida. Qual que é a responsabilidade do Thiago? Patrocínio não vai ter um buraco. Patrocínio não pode ter uma lâmpada queimada. Toda a estruturação da cidade, tudo que for manutenção, tudo que for preventivo e tudo aquilo que for para adequar o atendimento à nossa comunidade, cidade é responsabilidade do nosso diretor cidades. Tem uma tendência que chama Smart City, ou cidades inteligentes. A gente vai implementar tecnologia para facilitar a vida do dia a dia do cidadão. Por exemplo, como o Wi-Fi nas praças. Será implementado pelo Thiago, nós já estamos buscando as alternativas para fazer isso. Nós teremos um aplicativo, por exemplo, pessoal, que você está andando na rua, você vê um buraco. Você não precisa ligar na ouvidoria ou ligar lá na Secretaria de Obras. Você tira a foto, já encaminha no sistema, já vai chegar o alerta para o Thiago, ele já vai pedir lá para o Thiago Malagoli a autorização que vai ser realizado o serviço. Vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar aqui, nós temos para o DAEPA, o engenheiro civil, com mais de 35 anos de experiência, professor Vanderlei Marra. Não preciso dizer para vocês que o desafio do Vanderlei é resolver o problema da água. Não dá mais para a gente ter uma água suja. Não dá mais para a gente conviver com escassez de água. Então, o Vanderlei já está estudando, já está preparando um plano para ser apresentado e ser implementado a partir de janeiro. Que acredito eu que na segunda quinzena a gente consegue apresentar, não consegue? Depende das condições que nós vamos encontrar no departamento, né? As informações. O departamento precisa muito de informação de passado, né? A gente tendo essas informações, eu acredito que o projeto pode ser apresentado para você no mais rápido possível. 3 semanas, 4 semanas, por aí. Ótimo. Pessoal, por que eu faço essa pergunta para o Vanderlei? Porque é uma expectativa da cidade. Está todo mundo preocupado, não tem água. Vai faltar água. O que eu posso dizer para vocês é que é possível resolver o problema. A gente tem que ter paciência. Nós vamos começar já a trabalhar para resolver essas questões. Obrigado, Vanderlei. Pessoal, a gente fala muito em patrocínio da falta de investimento. A gente, há muitos anos, fala, a última grande empresa que veio para patrocínio tem 20 anos, que é a PIF-PAF. Por que acontece isso? Porque a gente não tem um foco em desenvolvimento econômico. Nós não temos um time para apresentar quais são as potencialidades de patrocínio. A partir do ano que vem, nós vamos demonstrar que nossa cidade é uma cidade simplificada, é uma cidade que oferece segurança jurídica para o empresário investir e é uma cidade que não há pedido de contrapartida para investimento em patrocínio, é uma cidade séria e transparente. Então nós teremos uma diretoria de desenvolvimento econômico focado na atração de investimentos. Nós temos o Parque Tecnológico, que a gente quer trazer para patrocínio, nós temos
Estamos trabalhando uma viagem à China já no ano que vem para investimento voltado no café. Nós já temos uma viagem agendada nos Estados Unidos para investimento em patrocínio. Tudo isso, gente, vai gerar orçamento de receita para patrocínio, que é reinvestido na cidade de patrocínio. O nosso diretor de desenvolvimento econômico é o Pedro Lucas. Pedro é administrador de empresas, formado em administração, tem uma experiência de longa data com o pai, que é o Geraldinho do Bom Negócio, e é quem investe em patrocínio. O Pedro, como nós, temos a noção exata que a gente tem que valorizar quem produz. Para valorizar quem produz, a gente tem que dar condição do cara produzir. E para isso a gente precisa simplificar os processos. Por isso nós teremos a Lei de Liberdade Econômica a ser implantada já nos primeiros meses, que é a responsabilidade do nosso diretor já buscar a documentação necessária para que eu possa assinar e já dar início à Lei de Liberdade Econômica do município de Patrocínio. Nós podemos citar para vocês a Casa do Empreendedor, que nós teremos, que é a responsabilidade do nosso diretor. Nós podemos citar para vocês o alvará digital. Você não vai precisar ir na prefeitura para pedir alvará. São coisas que serão realizadas já a partir do ano que vem. E eu espero que no primeiro trimestre, tudo isso que nós estamos colocando de inovação, a gente já possa implementar aqui no município de Patrocínio. Pessoal, uma grande preocupação no nosso município, e foi muito foco de denúncias, aí num passado muito recente, de que os contratos eram superfaturados, que os contratos eles não atendiam a nossa população, porque os preços não estavam adequados com o mercado. Para isso, nós estamos estruturando uma diretoria, uma secretaria de compliance público, onde a responsabilidade lá do nosso time é analisar os contratos, analisar os riscos de cada contrato e analisar, pessoal, a postura daqueles que estão prestando serviço para patrocínio. Nós teremos uma equipe com advogados, inclusive uma advogada mestre em compliance, e o nosso diretor de compliance é o Juliano Quirino. O Juliano ele é bacharel em Direito, e vai ser o responsável pelo compliance a partir do ano que vem. O que nós vamos cobrar, pessoal? Cada contrato em patrocínio, ele precisa ser auditado. Nós teremos uma auditoria independente a partir do ano que vem. Nós estamos contratando uma empresa que vai fazer a auditoria e que vai repassar todas as informações para o compliance e para a procuradoria que trabalha em conjunto. A nossa procuradoria que vai dar sustentação, seja a auditoria, seja o compliance, seja as decisões que serão tomadas pelo nosso grupo, pelo executivo, será o procurador Regis, Dr. Regis. Nós teremos como subprocurador a Cidinha, doutora Cidinha. Doutora Cidinha será o braço direito do Dr. Regis e o nosso braço direito também no nosso time a partir do ano que vem. O nosso chefe de gabinete, pessoal, que será o responsável pela interlocução com a imprensa, com a nossa cidade, será o Erli Voltolini Júnior. Erli Voltolini Júnior será o responsável, gente, para nos atender dentro do gabinete. O doutor Erli foi subprocurador, formado em Direito, tem uma atuação
extensa na área da advocacia e vai nos ajudar no relacionamento com a nossa comunidade. A nossa secretária, que vai atender vocês lá para fazer as nossas agendas, é a Daniele Gatti. Nós teremos, pessoal, dentro da nossa assessoria, aí eu vou citar alguns nomes aqui para vocês, tá? Nós teremos a Larissa, que vocês conhecem, porque eu faço questão de passar cada um, para vocês saberem quem são a nossa equipe, para onde vocês poderão acionar. Nós teremos a Larissa. Assessores técnicos de gabinete, assessores políticos. Nós teremos o Alcides Dornelas. Nós teremos o Marcos Brasileiro. A Maria Cecília. A Maria Cecília, pessoal, é a nossa relação institucional. Tá? Então, qualquer eventualidade do governo que vocês precisarem, na relação institucional, ela é a responsável dentro do governo. Como assessor especial nosso de gabinete e no urbanismo, nós teremos o Marcos Vinícius. Pessoal, deixei para o final para dizer para vocês o seguinte. Dentro do compromisso de campanha nosso, nós falamos de uma questão que é chamada direitos humanos e cidadania. Patrocínio não tem, e eu desconheço, nós não tivemos nos últimos anos nenhuma política pública voltada a garantir os direitos. Nenhuma política voltada à igualdade racial. Para isso, nós teremos como nosso assessor, nosso secretário, responsável pela área de direitos humanos, igualdade racial e cidadania, o Rogério Neles. Qual que é a responsabilidade do Rogério, gente? Todo patrocinense será respeitado. Todo patrocinense tem voz. Todo patrocinense será ouvido. Do menor ao maior. Independente da sua escolha política, independente da sua escolha religiosa, independente da sua opção sexual, ele será respeitado. E é isso que nós queremos. O nosso governo é um governo de inclusão. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. E é isso que é a grande responsabilidade do Rogério Neles. Quero aqui fazer menção aos vereadores que vão estar assumindo a partir já do início de janeiro, dia 1º, que vão estar lá compondo a Câmara, que estão aqui presentes. Gostaria de chamar aqui o Bebé. O Bebé será o nosso líder de governo a partir do ano que vem. Ele tem essa responsabilidade da governabilidade, uma tranquilidade para que a gente possa executar esses planos e projetos que estão sendo apresentados. Nós teremos também, compondo a Câmara, o Johnny Pires, companheiro, comunicador, que vai representar muito bem, não tenho dúvida. E nós teremos
acredito eu, como nosso presidente, quando falo nosso, não é de um governo, mas de uma cidade, de uma Câmara, o Nicolas Elias. Prefeito. Bem. Meu prefeito, beleza? Responsabilidade do Nicolas, gente, zelar pelo bom relacionamento do Executivo com o Legislativo, que são independentes, mas são harmônicos. E é isso que a gente precisa fazer valer. Com respeito aos vereadores, com respeito ao diálogo, com respeito a cada um deles. Dos projetos que serão apresentados, nós teremos uma abertura ampla para discutir os projetos e uma tranquilidade para votar os projetos, porque eu sei que todos têm esse entendimento da unidade de propósito daquilo que nós estamos apresentando para o município de Patrocínio. Pessoal, vocês podem observar que nós fizemos uma reestruturação administrativa. O que eu quero passar para vocês e para a comunidade que está nos assistindo? Nós não teremos nenhum impacto orçamentário. Aí você pode perguntar, mas Gustavo, você não está criando secretaria? Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente cria a secretaria, faz a reestruturação, nós estamos extinguindo cargos. Porque compromisso nosso governo não tem cabide de emprego. Todos que estão sendo colocados terão a sua função e vão exercer a sua função dentro do governo e serão analisados por uma avaliação de desempenho. Então, nós temos uma equipe de avaliação de desempenho de cada secretário, de cada um dos diretores do nosso time. O impacto orçamentário é zero. Nós teremos ainda, né, Herz, um superávit aí, um valor que nós estamos economizando para a administração pública, porque a gente acredita que a gente tem que valorizar o dinheiro público. Então, embora a gente esteja reestruturando todo o nosso time, a gente não tem impacto orçamentário. Por que nós não podemos ter impacto orçamentário? E aí eu quero passar um panorama geral para vocês terem uma ideia de dívida fundada do município de Patrocínio, em que pese o atual governo está falando que não vai deixar dívida, que está tudo saneado, a dívida fundada do município de Patrocínio é de R$ 88.206.270,35. Essa é a dívida fundada. E a dívida flutuante? Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Dificuldade de transição. Então, nós não tivemos acesso à dívida de curto prazo. Nós temos a de longo prazo, que é de R$ 80.206.270,35. Qual é o saldo hoje em caixa? Também não temos estes números que não foi nos apresentado, que é um absurdo. E eu quero dizer para vocês, você não passar como está o saldo para uma nova gestão que tem a responsabilidade de atender no dia 1º a comunidade lá no pronto-socorro, e a gente não saber o que tem em caixa, isso é uma irresponsabilidade, não é com o nosso governo, é uma irresponsabilidade com a cidade, com o município de Patrocínio. Então nós não temos nem a dívida flutuante e também nós não temos qual é o saldo em caixa. Como foi propalado durante o período eleitoral, o Thiago colocou muito bem isso. Foram vendidos mais de 150 imóveis do município. Tentaram vender agora no apagar das luzes 20 imóveis que o Paulo Roberto Santos Panchida ingressou com uma ação junto com o nosso time da Procuradoria e conseguiu evitar a venda desses imóveis. Nós temos um débito patronal dos meses de outubro e novembro que não foram pagos, de 1.800.000. Nós temos um comprometimento da folha de pagamento de 42% de tudo que a gente arrecadar vai para a folha de pagamento, desde o servidor contratado ao efetivo. Nós temos uma dívida mensal, que começa dia 1º de janeiro, que salta de 400 mil para 700 mil mensal. E por que salta? Nova irresponsabilidade do grupo que está saindo. Eles não apresentaram o plano anual de precatórios. Hoje nós temos uma responsabilidade de pagamento mensal de R$ 700 mil por longos anos. Só de precatório. Só de precatório. Isso tirando todas as dívidas.
Nós temos uma dívida de 32 milhões de reais com o IPSEM, sendo aproximadamente 270 mil reais mensais comprometidos. Então essa é um pouco da realidade nossa. Já pedi para fazer o levantamento. Nós temos inúmeros imóveis que são alugados, que têm um impacto na folha de patrocínio. Por que a gente aluga tanto imóvel? Sendo que a gente tinha imóveis, nós vendemos mais de 200 imóveis. Cadê a austeridade na gestão pública? O que nós estamos inaugurando a partir de hoje? Transparência. Nós vamos apresentar para a imprensa, para as rádios, para a imprensa escrita, para os blogs, a realidade do município. Nós não vamos maquiar números. Nós não vamos maquiar entregas. Aquilo que for realizado de investimento, de construção, de estrutura, recurso próprio, é recurso próprio. Nós não vamos anunciar, inaugurar complexo viário falando que é nosso, quando foi realizado e pago pelo governo de estado. E todos sabem que recentemente foi inaugurado um complexo viário. Como se fosse realizado pela atual gestão, que não foi. É do governo de estado. Nós vamos concluir as escolas de mãos dadas, que é o programa do governo estadual. Nós teremos o início da construção, se Deus quiser, do nosso teatro municipal. Nós temos inúmeras obras que serão iniciadas ano que vem. Por exemplo, a nossa UPA. A primeira UPA vai ser iniciada no ano que vem. Nós vamos atender Nações e Serra Negra. A primeira UPA que vai ser construída conforme o nosso compromisso de governo. Para a gente finalizar e abrir para perguntas. Servidor público. O nosso servidor público terá, sim, o seu reajuste anual reconhecido e respeitado. Não sei, você tem um levantamento dos últimos reajustes? Você está aí com você? Faz o levantamento desde 2017, para a gente apresentar para a imprensa. Para vocês terem ideia, em 2017, quando esse atual governo assumiu 0 de reajuste, se você juntar todos os reajustes que eles deram, nos primeiros 4 anos não chega a 9%. Isso é falta de compromisso. E agora, ao final, sem previsão orçamentária, quis constranger vereadores, quis constranger uma nova gestão, enviando um reajuste sem base legal, que geraria um impacto orçamentário e, mais do que isso, uma responsabilização fiscal. E a gente precisa ter responsabilidade fiscal. Qual que é o compromisso nosso? O índice do INPC, que, salvo engano, é 4,80, 4,8, será concedido ao nosso servidor em janeiro. Por que isso? Porque é o legal. Ano que vem, índice, a gente faz o reajuste do nosso servidor. Cesta básica, nós estamos dando o mesmo reajuste para a cesta básica. Qual que é o nosso compromisso de governo? Nós queremos chegar a uma cesta básica de R$1.000. É o que nós queremos e esse foi o compromisso. Mas nós temos um tempo para fazer isso. Nós vamos trabalhar. O que é que o servidor precisa ficar tranquilo? Que ele será tratado de forma digna. Então, o reajuste a partir de janeiro será concedido. Para vocês terem uma ideia, em 2018, 2017, só título de comparação, 2016, governo anterior, 6,58. Doutor Lucas, 2017 assumiu o atual gestor. Reajuste 2,7. Aqui é o índice do INPC e aqui é o reajuste que ele fez. Aonde? Aqui. 2017. 0. É 0 de reajuste. Tá. Reajuste está aqui. O índice do INPC. Perfeito. Para vocês terem ideia aqui, 2024,
4, tá. 2024, 4,5. 2021, 5,2, quando o INPC foi 10. 2018, foi dado escalonado. O que eu estou mostrando para vocês, pessoal? Não adianta vir o cara agora e falar, olha, eu vou dar 10%. Espera lá, se você queria dar 10%, preparava o governo para dar 10%. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa cidade. Deu R$ 32,50 Tá. por ano, R$ 260 em 8 anos. 260 em 8 anos. 8 anos, R$ 32,50 por ano. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês, gente? O nosso governo será um governo voltado para aquilo que é certo. Eu não posso trabalhar fora da legalidade. Aquilo que for legal será concedido. Nós queremos nos redobrar para valorizar cada vez mais o nosso servidor. Por exemplo, nós temos aqui a nossa secretária de saúde, que é servidora de carreira. Servidora efetiva. Quem mais é servidor? Professor Alexandre, servidor. O Cláudio, servidor. Então a gente está valorizando, gente, os nossos servidores. No mais, gente, eu quero agradecer vocês por novamente estar aqui, por nos ouvir. Agradecer ao nosso bondoso Deus pela oportunidade, pela vida e pela oportunidade de administrar o município de Patrocínio. Maurício e eu, nós teremos aí 4 anos para fazer um grande trabalho, em parceria com esse time. Vocês podem ter certeza que esse time será avaliado, será cobrado a partir de entregas e não por desempenho político. Desempenho político se mede em eleição. Em governo, se analisa as entregas que eles terão no município de Patrocínio. Agradeço a meu pai, ao Roberto Brasileiro, ao reverendo, por novamente nos ceder o espaço de estar aqui, pelo apoio, ao nosso vice-prefeito, que vai estar nos assessorando durante os 4 anos, e a todos vocês da imprensa. Pessoal, gostaria de abrir, nesse momento, para perguntas. Ana, organiza, por favor. Vamos ver, a gente combinou? Fila? Não. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, de 2021 até o último dado do CAGED, a gente tem exatamente 400 contratados na categoria de administração pública. Né? Então isso totaliza 3.343 funcionários públicos da administração pública. Isso representa 14% de todo o saldo de empregos do município. Você acha que isso é um caminho sustentável para o patrocínio? Vamos precisar analisar. Eu acho o seguinte, eu não estou preocupado quantos são contratados. Eu estou preocupado qual é o resultado que eles dão. Por exemplo, vou citar para vocês. Nós criamos a Diretoria de Desenvolvimento Econômico. Tem um impacto no contrato? Tem. Mas a depender do investimento que é colocado em patrocínio, se torna irrisório. Diretoria de Turismo, tem impacto? Tem. Mas a depender do investimento que é realizado em turismo, se torna irrisório. O que nós queremos mostrar, gente? Muito do que é visto como gasto e despesa, a gente precisa analisar como investimento. Pede silêncio. Janes, só um momentinho que senão ele não consegue ouvir. Ô, pessoal, vamos ouvir a pergunta aqui do Janes, por favor. Dentro desse a questão da Secretaria de Ação Social, nenhum dos patrocínios pelo passado R$5, não? Para ser secundário. O que nós temos na avaliação? É independente. A empresa ela tem independência de nos apresentar qual é o nome a ser indicado para a entrevista. Nós tivemos 2 nomes. Um nome de um outro município, aqui próximo nosso, município de Guimarães, e nós tivemos a Marilene, que é de Ibiá. O que eu quero tranquilizar, gente? O que eu preciso? Eu preciso do melhor técnico nesse momento. Porque patrocínio, infelizmente, muitos falavam que nós não tivemos efetivamente uma secretaria.
nós estamos querendo aquilo que for bom, claro, os programas bem realizados, continuidade daquilo que for bom. E o novo secretário traz inovação, e ela tem experiência de 4 anos já de secretaria. Prefeito, bom dia, Felipe Rodrigues, Rádio Difusora da PDC, bom dia, vice, Maurício. Você não fala não? De toda a equipe, né, das secretarias, questão de subsecretários, diretores e tudo mais das secretarias do município. Nós tivemos uma redução, gente, de cargos, tá? Então nós não teremos subsecretários. O impacto orçamentário, ele não vai acontecer. Eu não poderia criar secretarias ou diretorias que dessem impacto orçamentário. Então nós fizemos uma reengenharia, uma mudança, uma reestruturação administrativa. E para isso a gente acaba com a figura do subsecretário. Nós não teremos subsecretário. Nós teremos secretários e alguns diretores para determinadas pastas. Por exemplo, coordenadores. Muitos coordenadores estão sendo extintos, porque são coordenações que a gente consegue realizar o trabalho com efetivo. E a gente valoriza o efetivo e dá a condição de fazer um trabalho com qualidade, com um custo menor. Velho, questão do IPCEM, você não anunciou, o que ficou resolvido? Nós estamos definindo os nomes do IPCEM, por isso nós não anunciamos. Prefeito, em relação até a sua palavra sobre a saúde, um dos gargalos da nossa cidade, pronto-socorro municipal. Como é que fica a parte da direção do pronto-socorro municipal? Será alterada. Nós estamos nomeando novos RTs, tanto da enfermagem quanto a responsável médico dentro do pronto-socorro. Pensando na área de saúde ainda, como vai ser a relação da prefeitura com a Santa Casa, do Hospital do Câncer? A melhor possível. O que nós queremos? Que a Santa Casa e que o Hospital do Câncer continuem sendo parceiros do município e parceiros da nossa gestão. Então nós temos uma programação da contratualização que venceu, tem que ser renovada, acredito eu, em fevereiro. Então nós vamos rediscutir a pactuação para a gente conseguir ter mais entrega. A gente tem que ter mais serviço. Para isso nós temos que ter mais investimento. Porque eu preciso aumentar o número de exames, eu preciso aumentar o número de cirurgias eletivas e o número de consultas. Prefeito, está uma dificuldade de fazer as carteiras de identidade no SIM, da lei 92. O que se fala sobre como que vai proceder no seu mandato? Porque não tem agendamento no aplicativo do governo do Estado. Da identidade de trabalho. O que você falasse sobre? O que nós estamos querendo implementar em patrocínio é uma espécie de UI para atendimento, para facilitação de documentação, de todos os documentos, em parceria com o Cine. Então nós vamos buscar viabilizar essa emissão de documentos aqui em patrocínio de uma forma mais rápida e mais célere. Gustavo, da outra vez que você foi candidato, você fez uma visita no Jornal do Patrocínio, naquela mesa lá na gráfica, você mostrou um plano do canil, você ia melhorar o canil. O que você tem para melhorar o canil? Porque a cidade está cheia de animal abandonado, está sendo fome. Quem chega no canil, de cara, depara com uma placa, não atendemos consulta. Lá tem vários veterinários, mas não atende. O pessoal vai lá e leva, não atende, joga na rua. Você não dá para te pagar? Vou repetir, você está pensando? Não, pedi pro pessoal que está fazendo muito barulho no fundo. Quando você, da outra vez você foi candidato, você deu no jornal e falou para mim que tinha um plano do canil para melhorar o canil, porque lá nunca funciona. Então, muita gente leva animal lá, pessoa pobre, leva animal lá para consulta, chega lá e tem uma placa escrita na porta. Não atendemos consultas, entende? Abandono é crime e tal, né? O que você pretende fazer para amenizar o sofrimento dos animais? Tá. A gente não pode confundir, gente, o canil com zoonose. Zoonose é matéria de saúde, Secretaria de Saúde. Primeira mudança que nós estamos fazendo, nós estamos tirando o canil da Secretaria de Saúde. Lá não é local para ter canil e, por legislação, a Secretaria de Saúde não pode ser responsável por canil, por legislação. Nós vamos reformular a nossa política pública de atendimento aos animais. De que forma? Nós temos um compromisso com todas as protetoras de animais, todos os protetores, desde as associações como os protetores individuais. Nós fizemos em campanha, que seriam recebidos para uma reunião para a gente discutir um planejamento e um plano integrado de atendimento aos animais. Em janeiro, nós vamos convocar para essa reunião.
Então eu quero receber os apontamentos dos protetores de animais, eu quero receber quais são as dores, as dificuldades que eles têm. Eu preciso reformular a nossa política pública de canil, fora da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai cuidar de zoonoses, que é a responsabilidade dela, e a gente trabalha o canil dentro da nossa administração pública. O que eu espero? Eu espero que a cidade tenha uma sensibilidade, que a gente precisa de um trabalho em conjunto. Não dá para a gente querer cuidar de animais sem o apoio da população. Não tenho como assumir toda a responsabilidade e falar que nós vamos resolver. Se a gente não trabalhar em conjunto, dar os instrumentos para a gente fazer a prevenção. Por exemplo, a castração, ela tem que ser uma política permanente dos animais. Ver o melhor método, que causa menos sofrimento. E aí a gente começar uma política de efetivamente ter entregas em patrocínio. Prefeito, Portilho. o site do Portilho, Maurício, obrigado aí pela recepção. Eu queria abordar as perguntas sobre o concurso público da EPA e o concurso que está em vigência ainda, que o pessoal que está na fila, que ainda não foi chamado, se serão chamados no seu time. Compromisso nosso de governo, primeiro cumprimentar aí a tua audiência. Compromisso nosso de governo, nós vamos, a partir do ano que vem, nós vamos prorrogar o prazo para mais 2 anos do concurso público. O que eu penso? Quem passou no concurso público, a depender da necessidade, eles precisam ser chamados. Está acontecendo aí uma convocação de servidores que passaram o concurso, agora são servidores efetivos. Muito se fala, está fazendo a convocação para prejudicar um governo. Eu vejo pelo outro lado, eu acho que é benéfico. Vamos dar oportunidade. Se tem efetivamente a necessidade, convoca o pessoal e vamos trabalhar com os efetivos. E vamos dar condição desse pessoal produzir. Então, quem fez concurso público, fiquem tranquilos, nós vamos prorrogar para mais 2 anos. Nós vamos fazer o levantamento da necessidade de cada um dos setores da administração pública de convocação de servidores. Prefeito, dentro da Secretaria de Obras, já está definido o secretário. Eu acho um bom nome para compor o governo ou a secretaria, o doutor Renato Barbosa. Tem a possibilidade de ser convidado ou fazer parte do governo? Gosto do nome do Renato, tem um trabalho prestado no município de Patrocínio, inclusive foi superintendente na FUNCEP, no Unicerp, mas a definição dos demais cargos será realizada em janeiro. Porque nós vamos entrar, vamos ver quais efetivos que tem, cada um dos setores, aqueles efetivos que podem ocupar os espaços de direção, para depois a gente começar a chamar o pessoal. Em relação ao trânsito, né? Porque o pessoal reclamou porque parou a Zona Azul e realmente ficou muito complicado no hipercentro. E, por exemplo, na Praça do Hospital, para todo lado aí, o trânsito está complicado, né? Em relação ao trânsito e o transporte coletivo urbano. Tá, a Zona Azul é uma problemática porque existe um processo onde a atual empresa que prestava o serviço está em litígio com a administração pública. O atual governo tentou licitar por várias vezes, essa licitação ela foi cancelada pela justiça, não foi autorizada. O que nós temos que fazer? Buscar o levantamento do processo, qual que é a nossa ideia e o que nós queremos. Que a empresa retome com o serviço, independentemente do processo. O que está no contrato é o que seja cumprido. O que está fora do contrato, que ela acha que tem direito, discute sem juízo, mas que cumpra-se o contrato. É o que a gente busca. Se ela não quiser cumprir o contrato como foi estabelecido no edital, aí sim nós teremos a liberdade de fazer uma nova licitação e aí com autorização do judiciário. O que nós vamos demonstrar na reunião com o Poder Judiciário e com o Ministério Público? Que patrocínio é impraticável você não ter Zona Azul. Então não dá para a gente esperar aí 3, 4, 5, 6 meses sem Zona Azul. Nós precisamos de um contrato emergencial para atender. Olha o prejuízo que os lojistas estão tendo agora na véspera de Natal. Você não consegue parar o seu carro. Então as lojas estão tendo prejuízo. E esse prejuízo a gente tem que entender que não é só do empresário. O prejuízo é do empresário e do munícipe. Porque quanto mais o empresário ganha, mais arrecadação ele gera. Mais arrecadação, melhor a capacidade nossa para investimento. Então é isso que nós queremos para o ano que vem. Prefeito, bom dia para o jornalista. Nós teremos a visita do governador de Minas Gerais, Patrocínio. Qual é a relação do senhor, agora do governo que vai assumir a partir de janeiro,
com o Zema, com o governo estadual? Terá um encontro também ou não? Nós temos a melhor relação possível com o governo estadual e com o governo federal. Hoje, a vinda do governador em Patrocínio é para atender um pedido da deputada estadual Maria Clara. Ele vai fazer um anúncio lá no Hospital do Câncer. É uma programação da deputada junto com o namorado dela, que é presidente da Assembleia, que é o Tadeuzinho. Então, um programa deles. Qual que é a posição nossa de governo? Nós não assumimos o governo ainda, nós vamos assumir a partir de janeiro. Se o governador estiver em Patrocínio e for realizar um anúncio de algum benefício para o nosso governo, vamos organizar a recepção para recebê-la. Mas se for só para bater papo, eu sei que ele tem os compromissos dele, nós temos os nossos, aí a gente faz ano que vem para a gente anunciar. O que a população, gente, ela espera? Que de encontro de políticos saia resultados práticos. Eu não posso simplesmente convocar vocês para receber uma autoridade política simplesmente para falar, olha, estamos aqui com o nosso governador, mas e aí? Eu preciso ter entrega. Então nós preferimos deixar para um outro momento para ter um anúncio. Nós temos alguns pedidos, algumas propostas que foram encaminhadas ao governo do estado. Assim que a gente tiver a sinalização positiva, nós vamos receber com o maior prazer, como também nós somos recebidos com o maior prazer lá. Então a nossa relação é uma relação amistosa, tanto o governo estadual quanto o governo federal. Hoje é um evento de um outro grupo, que é bom para a cidade. É isso que eu penso. Se o evento é bom, ele pode fazer 10 eventos, um por dia aqui em Patrocínio. Não importa para quem, desde que traga resultado para o meu município. Agora, Gustavo, qual será a relação do senhor com a deputada estadual Maria Clara? Institucional e a melhor possível. Aquilo que ela quiser trazer de benefício para o município de Patrocínio, nós vamos receber e vamos encaminhar para quem de direito. O que nós precisamos entender, gente? O conflito político-partidário, ele não pode transbordar em prejuízo para a comunidade. É isso que o cara tem que ter em mente. A partir do momento que a disputa política impacta o munícipe na entrega, ela já não é benéfica dentro daquilo que é republicano. Quer trazer benefício? Ótimo. Vai passar pela prefeitura? Muito bom. A gente faz o encaminhamento. É assim que a gente trata, gente, com responsabilidade, com tranquilidade e serenidade, independente de grupo político. É isso que eu esperava na transição. Essa mesma postura eu esperava na transição. Homem público, ele tem que entender que ele sai da esfera privada e dos desejos que ele tem, e muitas das vezes dos sentimentos que ele tem. Ele tem uma responsabilidade com a sua cidade. E quando você é responsável por uma cidade, muitas vezes você tem que sentar com aquele que fez oposição à sua campanha política. Mas nem todo aquele que faz oposição a uma campanha política é o seu opositor de governo. Porque gente séria pode estar do outro lado, mas quer o benefício da cidade. Se quer o benefício da cidade, será muito bem-vindo no nosso governo. Gustavo, duas perguntas rápidas. Primeiro, não existe um processo democrático de escolha de diretor escolar. O município deve arrecadar cerca de R$1.300.000 por ano. Há uma possibilidade, nesse ano, no próximo ano, a gente sabe que não tem como, mas há uma possibilidade, a partir de 2026, de implementar uma escolha democrática para diretor e vice-diretor de escola? Segunda pergunta há uma possibilidade de terceirização do pronto-socorro? Tá. Primeiro, a escolha do diretor e diretora, ele passa pela maturidade escolar. Quando eu falo de maturidade escolar, é o entendimento que do diretor e diretora, ele tem responsabilidade com o colégio, tem responsabilidade com a comunidade estudantil e não com o governo. Tendo essa maturidade, nós queremos sim fazer o processo seletivo de escolha de diretores a partir do ano que vem. Qual que é a dificuldade que muitas vezes a gente encontra nas reitorias de universidades federais? E eu vivenciei isso quando fui assessor especial. A comunidade estudantil muitas vezes escolhia um reitor totalmente desassociado daquilo que estava do governo federal e da política a ser implementada pelo governo federal. E colocava em dificuldade, em razão da autonomia da universidade, o ministro da Educação. Colocando o ministro da Educação, coloca em dificuldade o próprio presidente da República. É por isso que tem a lista tríplice.
Nós queremos implantar um processo democrático, mas nós queremos a lista tríplice. Por que da lista tríplice? Gente, a gente precisa, para além da técnica da escolha, nós temos que ter inteligência política. E a inteligência política, ela exige que você tenha um alinhamento da política pública, não um alinhamento eleitoral, mas um alinhamento da política pública a ser implementada dentro da escola. Se entra um diretor que pensa totalmente diferente daquilo que Alexandre e eu quer para a escola, que é para a educação de patrocínio, nós teremos dificuldade, porque ele cria dificuldade para implementar a política pública estabelecida. Então, esse alinhamento é bom para a cidade, é bom para a comunidade estudantil, para os pais, para os alunos. Então, nosso desejo, Maurício, nós queremos, sim, queremos, mas que seja uma lista tríplice dentro de uma maturidade da escolha do perfil da política pública implementada, não é da política pública eleitoral. Eu não quero diretor em horário de expediente pedindo voto, mas eu quero o diretor que tenha consciência daquilo que nós estamos implementando. Nós temos uma política pública, por exemplo, de inovação tecnológica, da OAB nas escolas, da retomada da valorização do sentimento de ser brasileiro. Eu quero ter o prazer de ir na escola e cantar o hino nacional na fila com os alunos, como eu fazia no passado. Aí o aluno fala assim, olha, não, aí pega um diretor ou uma diretora e fala assim, não, o negócio de patriotismo não é comigo. Cria dificuldade. Então esse perfil a gente busca. A outra pergunta é... Foi sobre a possibilidade de terceirização do pronto-socorro municipal. Pessoal, terceirização da saúde ela não vai acontecer no município de Patrocínio. O que vai acontecer, acredito eu, que nós estamos caminhando para isso, é com consultorias de empresas especializadas em desempenho no pronto-socorro. Então, eu tenho as métricas internacionais, por exemplo, de atendimento e de processos e protocolos. Então, eu preciso saber quem conhece. Tem um custo? Tem um custo. Mas o resultado é muito melhor. Então, nós temos uma secretária que tem conhecimento da área, tem conhecimento da pasta, e nós vamos trazer essa consultoria. Nós não vamos terceirizar, porque a responsabilidade é do prefeito. O CPF que está lá, gente, é do prefeito. Ele que tem responsabilidade. Então, eu não posso transferir a minha responsabilidade. Se eu sou responsável pelo pronto-socorro, ele fica nas nossas mãos, na política pública que nós vamos implementar. Prefeito, só para encerrar da minha parte, a gente sabe que tem algumas obras inacabadas, algumas obras em andamento pelo atual governo. Ontem, por exemplo, teve o lançamento da pedra fundamental das obras no recurso que foi enviado por um deputado federal para as obras lá no aeroporto municipal, cerca de R$2 milhões, que já, inclusive, o atual prefeito confirmou que já estão em cofres públicos. Também a gente sabe que o Parque da Matinha, que inclusive vai ser inaugurado amanhã, sábado, ainda há alguns detalhes a serem feitos naquele local, como, por exemplo, questão de segurança naquele local, né? Já visto que há um grande número de pessoas que fazem uso daquele espaço nos finais de semana e não há nenhum tipo de segurança ali. Qual é a sua visão diante a esses dois pontos, projetos, né, dinheiros, recursos que já foram enviados, de obras que poderão ser iniciadas dentro da sua gestão? Aquelas construções que estão em andamento, um projeto já em execução, nós vamos dar conclusão. Aquelas construções que são meramente politicagem, faltando uma semana o cara lançar pedra fundamental de quê? Ele não tem nem condição de apresentar projeto, nem de dar início a projeto para execução alguma. Isso é uma afronta ao cidadão patrocinense, uma vergonha o cara ter coragem de falar que está lançando pedra fundamental e falar que deu início a alguma obra, que ele não deu, sequer tem projeto. O recurso veio, sim, da deputada federal Leão, da Ana Paula Leão. Ana Paula Leão encaminhou o recurso acreditando que eles conseguiriam ter eleição, perder a eleição. Mas nós vamos executar o recurso é público. Nós vamos dar vazão. Por exemplo, Avenida Jorge Elias Abrão, que eles tentaram mudar para a Avenida dos Lagos. Apresentaram um projeto com 3 lagos. Qual a possibilidade da gente encher 3 lagos naquela avenida? É zero. Fisicamente é impossível. Então aquele projeto ele é irreal, aquele projeto foi uma ilusão para uma campanha eleitoral. Nós teremos projeto, nós vamos resolver aquele problema, sim, mas dentro daquilo que pode ser executado. Vai lá no Parque da Matinha, dá uma olhada em que eles fizeram aquela lagoa lá com aquela lona preta. Aquilo ali vai dar problema, gente. Quiseram fazer a toque de caixa para falar que estão entregando um projeto. O que falta, muitas das vezes, essa responsabilidade, essa sensibilidade de entender, cara, o pessoal, o nosso povo, o povo patrocinense é inteligente e ele é crítico.
ele não vai aceitar mais essas ilusões. A gente não pode admitir um lançamento de pedra fundamental faltando uma semana para encerrar um governo e falar que é aquela obra lá e colocar uma placa lá, gente. Isso aí é inadmissível dentro daquilo que é republicano, dentro daquilo que é coerente. Todas as obras que estão em execução, nós vamos dar conclusão àquelas que têm projetos e projetos que sejam viáveis. Nós temos uma equipe de engenharia, nós temos uma equipe de administradores, uma equipe técnica que vai acompanhar. Por exemplo, o Maico, que está assumindo agora a Secretaria de Urbanismo. Ele foi secretário de Infraestrutura e Obras durante 4 anos, num período lá no Rio Paranaíba. Ele vai nos ajudar a análise dos projetos que foram apresentados e na viabilidade. Então, nós estamos montando um time, uma equipe para reavaliar todos os projetos, todos os programas apresentados. Feito, última pergunta, como é que vai ser a relação do governo com a imprensa, né? Mensal, os jornalistas vão procurar para cada setor as informações, porque ficou meio dúbio nesse governo aí, porque, não é longe de crítica, mas é porque é o seguinte, é muito centralizado, né? Agora, precisa de uma transparência maior essa relação com a imprensa. Né? Nós teremos agora com a SECOM, com a Ana Maria, vocês terão toda a liberdade para ter as informações do que está acontecendo em cada governo. Nós vamos buscar para cada pasta, cada secretaria, ter a informação lá na SECOM, porque você buscar, por exemplo, uma informação sobre uma obra que está sendo realizada pelo secretário Tiago, vai ter lá na SECOM toda a informação. O que nós queremos? Nós queremos uma unidade naquilo que está sendo passado para vocês. Eu não quero o secretário falando uma coisa, o outro secretário falando outra, o vice fala uma coisa e o prefeito fala outra. Não, nós temos que ter a mesma direção para você ter a confiabilidade da informação que você está recebendo. O que nós queremos com cada um dos meios de comunicação? Que vocês participem do nosso governo. Vocês possam prestar esse serviço. Este aí é um serviço que é terceirizado. A responsabilidade de passar a informação é do poder da informação de vocês. Então nós vamos já licitar a nova empresa, que precisa licitar uma legislação federal, para depois convidá-los a gente discutir essa relação institucional, essa veiculação institucional. A veiculação institucional das informações da prefeitura será realizado com a imprensa local. Que é uma forma que a gente tem de valorizá-los. Perfeito, Portilho. Sobre a saúde pública de Patrocínio, né? Isso falando pronto-socorro, Santa Casa e Medicina. As pessoas estão morrendo antes de chegar nos locais de atendimento. A sua promessa era começar com a saúde com mais atenção. Como que vai ficar ao longo dos seus 4 anos a situação da saúde, do pronto-socorro? Você acha que se mudar o nome do pronto-socorro não melhoraria essa má fase? Muito mais do que o nome. Eu acho que o nome não é o que impacta. Eu acho que o importante ali é a forma de atendimento. A gente precisa de mais médicos. A gente precisa de uma equipe pronta para o atendimento, com a capacitação, qualificação. Não quer dizer que eles não estão preparados, estão sim preparados. O que a gente precisa é de uma melhor orientação do secretário, da secretária, uma orientação da equipe que está iniciando o trabalho. Então essa diretriz a gente já vai passar a partir de agora. Então a secretária, a Luciana, já está passando. A mudança dos responsáveis técnicos pela enfermagem, responsável técnico pelos médicos, pela escala de trabalho de atendimento dos médicos. Nós estamos mudando a sistemática de atendimento. Nós teremos o pronto atendimento infantil, especializado. Nós teremos uma mudança de atendimento no PACS. Acho que o PACS hoje, tenho certeza que ele atende de forma precária. Então nós vamos ter o PACS 1 e PACS 2 para atender os conselhos rurais. Nós teremos dentro das nossas UBS a implementação da telemedicina, que vai facilitar o aumento da vazão do atendimento, do número de pessoas que são atendidas por dia. A gente não quer mais aquele número limitado.
Eu quero chamar os médicos para rediscutir com eles a melhor forma de atendimento. Eu sei que muitas vezes não é só culpa da equipe médica, não é só culpa da equipe de enfermagem, mas do próprio sistema que está estruturado. Então a gente está mudando o sistema de atendimento. E a expectativa que a gente tem é que no primeiro mês, lá no pronto-socorro, eu não tenho dúvida, eles vão sentir a mudança no cenário. A forma que o pessoal vai ser recebido, a forma de triagem, o tempo de espera, que é impraticável, tempo de espera, o atendimento na madrugada, fora do horário. Muitas vezes você chega no pronto-socorro hoje, não tem ninguém, e você fica esperando 2, 3 horas para ser atendido. Não pode acontecer isso, a gente tem que ter uma equipe técnica preparada. Nós vamos ter, que é uma demanda hoje que afeta a Santa Casa, que é o raio-x, que é só feito na Santa Casa. Nós teremos a sala do raio-x no pronto-socorro. Nós teremos outros exames a serem realizados dentro do pronto-socorro para facilitar a vida daquele que está. Nós temos um planejamento, e aí espero que a Santa Casa consiga atender. Nós precisamos interligar um andar do pronto-socorro com a Santa Casa diretamente para facilitar a mudança do paciente, para que ele possa diretamente ir para a Santa Casa. Então, nós teremos um andar que será de fato cedido para a Santa Casa, mas para ser cedido a gente precisa da interligação, senão não faz sentido a gente ceder o andar sem ter interligação direta com a Santa Casa para a gente melhorar o atendimento. E médicos para criança, pediatra, geriatra e o médico para mulher, dentro do seu governo será prioridade também? Também. Nós temos uma dificuldade de ortopedistas, nós temos uma dificuldade dos pediatras, nós temos uma dificuldade do ginecologista, o geriatra, que era muito bem avaliado pela comunidade, ele saiu, a gente quer o retorno do geriatra. Essa equipe médica, nós já estamos estudando uma forma da gente ampliar especialidades e ampliar também o intensivista. Eu acho que você que chega no pronto-socorro, você tem que ter a tranquilidade que você vai ser bem atendido com o médico, com a capacidade de te dar esse atendimento com segurança. Falando agora nos fantasmas, espero que no seu governo não tenha. No atual governo, as informações que a gente tem é de mais de 300 fantasmas. O castelo que a prefeitura estava sendo usado, comandado pelo rei, esse fantasma não vai estar no seu governo. Portilho, só vai estar no governo quem quer trabalhar. Qual que é a nossa exigência? Que o nosso povo seja atendido. O servidor ele tem que precisar entender, e aí quando eu falo servidor, estou falando do contratado, porque o servidor lá já está. O servidor contratado ele tem que entender que está sendo contratado para realizar um serviço público, tem um munus público, e a responsabilidade é com o povo, o nosso povo patrocinense. O que eu espero? Que cada cargo que será ocupado pelos cargos de confiança dê resultado. Vou valorizar o efetivo e vamos valorizar o contratado. Por que a gente não vai ter impacto orçamentário? Porque nós estamos extinguindo cargos. Os cargos que estão extintos são cargos que não tinha necessidade de estar lá. Então não vou ocupar por apadrinhamento político. Eu vou ocupar para exercer uma função. E no nosso governo, pessoal, tem a indicação de cargo de comissão? Tem. Nós vamos indicar as pessoas para ocupar o espaço. Só que não tem cotas. O que é cota? Eu sou cota da fulano de tal, eu sou cota do fulano de tal, para ficar no governo. Fica no governo quem trabalha. Fica no governo quem produz. E é isso que nós queremos. Que ele entenda que ele está tendo a oportunidade de exercer uma função e um trabalho. Não a oportunidade de ter uma remuneração. A remuneração é consequência do trabalho. Se for bem feito, vai ter a remuneração, vai ser valorizado dentro do nosso governo. Prefeito, o Alex e o Edmar, para a gente encerrar. Tá bom. Vamos lá. Eu não vou fazer pergunta não, porque todos aqui têm, todos já têm as suas bandeiras. Só vim trazer um mimo aqui. As minhas reivindicações eu sei pela população das instituições, né? Ótimo. As demandas aí das instituições, o grande número de atendimento, né, e o Banco Sangue. Então, consegui, nós somos mais de 1.000 doadores de sangue, patrocínio. Obrigado. E o pessoal do Brasil. E a minha esposa, que ela vai ser embaixadora para a gente Perfeito. aumentar o Banco Sangue. Bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Pergunta do Edmar. A minha pergunta para o senhor é sobre voltar ao esporte, na parte aí que eu faço aí para a agricultura.
Questão do Clube Atlético Patrocinense, depois dessa má gestão, nas últimas 3, após a saída do Maurício Ruiz, desabou, né? O time hoje está nessa situação aí, quase irreversível. Gostaria de saber, senhor, o que o senhor pretende estar fazendo, né? Para que o CAP não feche as portas. Questão do futebol amador, que deve voltar com tudo aí esse ano, né? Para a alegria de todos os amantes, nós amantes do futebol amador. Questão da arbitragem. A arbitragem sempre tem atraso nesse pagamento aí, né? Todo ano acontece a mesma coisa. Isso já vem de muitos anos. Eu gostaria de saber do senhor também sobre esse pagamento que possa ser feito para que esses árbitros recebam pelo menos mensais, né? Porque devido à licitação tem vindo uma bagunça igual esse ano mesmo, tem árbitro ainda sem receber. Tá bom. Só mais um, estou de boa, Gustavo. A última, viu, pessoal? Hein? A última. Tá, rapidinho. Vim mais aqui só porque não tinha. Maurício foi visitar o Gustavo, é meu vizinho lá, mas nem foi. Gustavo, quero desejar sucesso para você. Obrigado. E quero saber como vai ser o atendimento da empresa, porque eu sou um dos mais velhos aqui da empresa, comecei a trabalhar na Rádio Função de Criança em 1970. Toda a vida, os prefeitos atenderam a gente aí. Valdemar Martins Leme, João Alves Queiroz, todos, você entende? A Fernanda Amaral recebia a gente. Esse prefeito aí, um dia eu fui numa reunião, porque eu não vou nessa reunião dele. Um dia eu fui lá, ele abraçou comigo, eu achei aqui, aquela coisa de fingimento, né? Eu queria falar com ele a respeito do Calil, né? Falou, marca para a secretária, depois eu te chamo. Até hoje não me chamou. Tem mais ou menos 3 anos. Um dia eu falei no jornal, ele achou ruim. Como é que você vai receber os membros da imprensa lá? Vai ter porta aberta para a gente lá? Toda certeza. Qual que é o procedimento nosso, pessoal? Todo assunto institucional terá espaço na nossa prefeitura. Se o assunto for privado, a gente não pode misturar a figura do Gustavo da figura do prefeito. Todo assunto institucional nós vamos receber e nós vamos atender. Muitos perguntarão, Gustavo, nós não estamos conseguindo uma agenda para conversar com você agora no período de transição. Isso se dá em razão de nós não termos ainda tomado posse. Eu quero recebê-los para nós tratarmos assuntos institucionais, de interesse da coletividade. Canil, instituições, associações, trabalho da imprensa, veiculação institucional. Vocês terão espaço, nós vamos marcar na agenda. A Daniela tem essa responsabilidade, a nossa secretária, e ela sabe como a gente conduz, e nós vamos fazer dessa forma. Nós teremos a Prefeitura do Povo, que vai ser um dia que nós vamos receber a nossa população. Eu quero dar a oportunidade do povo ir lá, sentar com o prefeito, apresentar a demanda. É dessa forma que a gente quer trabalhar. Eu nunca tinha pedido para falar com o prefeito, é a primeira vez. Eu quase nem vou à prefeitura, sabe? Mas era só para ver como é que vai ser. Portas abertas. Importante. Tá. Dimar, o CAP eu vou deixar para o Maurício responder, tá? Vou falar para você de questão de arbitragem e futebol amador. Por que nós trouxemos o Delim como diretor de futebol? Para que isso não aconteça. Nós não podemos admitir, por exemplo, denúncias de que para se alugar e jogar nos poliesportivos de patrocínio, você tem que pagar e esse pagamento desaparece numa prestação de contas. Nós não podemos admitir árbitros que prestam serviço e depois ele não recebe pela arbitragem. Nós não podemos admitir a contratação de jogos, de 30 jogos, e aí a hora que você vai ver na nota fiscal tem um pagamento de 40, 50 sem a súmula. Para ter pagamento eu preciso da súmula. Aconteceu o jogo, recebe. O que acontece muitas das vezes? E há denúncias nesse sentido, de que havia pagamento sem súmula. E aqueles que prestavam serviço não recebiam. Então ficava uma incongruência. Uns recebendo muitas vezes sem súmula e outros não recebendo. Quem está trabalhando sério, que a grande maioria, só a grande maioria faz um trabalho sério, vai receber em dia e na hora estabelecida. Quanto ao CAP, Maurício, fica à vontade. Quase todos aí sabem da situação do CAP, mas alguns pontos eu gostaria de colocar. Primeiro, o CAP tem a conta bloqueada. Segundo, a CBF bloqueou qualquer registro de jogador. Terceiro, você não pode fazer nenhuma camisa, nem uniforme. E o quarto, que surgiu agora, que o patrocinador está bloqueado, tem que depositar em juízo. Então veja a dificuldade que está a situação. E mais de R$2.000 são de ações trabalhistas. Nós estamos conversando, trabalhando, vendo a possibilidade de achar uma forma
de ainda o CAP disputar o campeonato esse ano. Achamos difícil, mas estamos estudando todas as possibilidades. Inclusive, ainda tem umas 2, 3 reuniões agora no início do ano, para que a gente possa definir isso de uma vez, né, para ter certeza desse trabalho. Então, nós passamos para vocês que a dificuldade é grande, não é fácil, porque nós estamos no início de governo, ainda não temos condições de avaliar isso, né? Mas nós vamos fazer de tudo para que o CAP ainda volte esse ano. Se não voltar esse ano, com certeza o ano que vem nós vamos voltar, porque aí vai dar tempo da gente acertar essas contas, mesmo porque nós vamos inverter a situação. Hoje o jogador está com tudo na mão, nós temos que fazer o contrário. E nós temos a rede para administrar essas dívidas. E hoje está o contrário. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, viu?